Olá a todas e todos, está começando mais um episódio do nosso podcast Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação do Just, e estamos com mais um programa imperdível para você, nossa mente inquieta que nos acompanha toda semana. Muito obrigado a você, nosso querido ouvinte da Rádio Brasil Atual, e você que nos acompanha ao pé da orelha nos momentos mais íntimos da sua vida pelo nosso podcast. Mabô tá aqui do meu lado com um recado aqui para vocês que estão nos acompanhando. Fala, monamores! Eu queria começar pedindo desculpa pelo áudio do nosso último programa. O estúdio que a gente grava aqui na Rádio Brasil Atual tá de mudança, né? Ano novo, vida nova. E por isso a gente tá meio que se virando com alguns equipamentos nossos pra continuar produzindo o programa toda semana pra vocês. Então a gente queria dizer, nos perdoem pela qualidade irregular do som. A gente tá trabalhando aqui, se virando pra tentar deixar o negócio mais redondo possível. Exatamente, Mabô. E falando de produção de conteúdo, agora o Justificando tem mais um programa semanal para vocês. Se você ainda não acompanhou, segue lá no seu player de podcast o Crivelli Convida. Crivelli com 2 L's e I, para você aí achar fácil no seu player. É um programa voltado para o público que gosta de análises, principalmente sobre o mundo trabalhista, sindical, e também traz coisas sobre direito, política, economia, direitos humanos, movimentos sociais. Imperdível. É um programa para quem quer se aprofundar mesmo nos assuntos. Essa semana, Erickson Crivelli, apresentador do novo podcast semanal, entrevistou Jorge Romano para falar sobre a guerra comercial China e Estados Unidos e as implicações na política internacional nessa treta toda. Então segue lá para você que quer refletir a fundo esses temas, é um excelente conteúdo. Antes de começar a apresentar nossa mesa de hoje, Mabô. Diga. Eu queria te fazer uma pergunta, mas eu tô até com vergonha de entrar nesse assunto. Veja só, não sei nem se você e o público vai me julgar por isso. Não, amigo, a gente não julga. Você tá acompanhando o Big Brother? Eu tô! Claro que eu tô, Você velho. tá acompanhando a revolução das minas lá? Eu tô. Assim, eu não tenho o costume de assistir Big Brother, mas essa edição tava, especialmente intrigante, porque tinha participante famoso, gente que a gente já conhecia de outros carnavais. Eu falei, vamos começar, né? E acho que calhou de ser uma edição afrontosa mesmo. E eu acho que o que mais tem chocado o público não é necessariamente ter uma separação entre homens e mulheres, uma patotinha. É o quanto os homens não tem nenhuma vergonha de falar coisas sabendo que estão sendo filmados e não tem vergonha de negar pras meninas que eles falam essas coisas, mesmo sabendo que tá registrado. Então, cenas assim dos caras mentindo, fazendo um gaslighting pesado, fazendo as minas se sentirem loucas, mas tá tudo gravado, velho. Tá tudo gravado. É muito cara de pau. Não, eles são tapados mesmo, tapado. Eu não sei se é tapado. Eu não sei se é autoconfiança demais. É também, todo machismo estrutural faz com que o homem tenha aí uma autoconfiança absurda, mas no final das contas é tapado. Tô vendo os caras lá no meio e falo, cara, você não entende mesmo. Não, todo mundo fazendo fila pra explicar o que é machismo, os caras não entendem mesmo. A gente viu nas eleições o que aconteceu e eu tô me deliciando aí de ver, pelo menos, eles se ferrarem um pouquinho. É um microcosmos desse homem brasileiro médio, né? O que a gente tá vendo ali. E é isso, é uma ausência total de autocrítica e de qualquer autorreflexão. Porque mesmo com os caras da Casa de Vidro chegando lá e falando, velho, vocês estão queimados, eles ainda não fazem nenhum momento eles pensam assim, putz, será que a gente tem que rever a postura? Em nenhum momento. Não. Mas assim, só dando spoiler do que vai acontecer, se a gente não tomar cuidado, esses caras vão ser angariados aí pela rede bolsonarista, eles vão ganhar uma força aí. Nossa, nem tinha pensado nisso. É bem possível. Então vejamos as próximas semanas, mas é isso aí. Fim do momento fofoca. Big Brother. Fofoca com análise social, né? Isso, sempre. Bom, BBB à parte, essa semana foi super agitada no cenário internacional, principalmente nos Estados Unidos. A gente conseguiu acompanhar o fim do processo de impeachment contra o presidente Donald Trump, depois de um mês que já tinha sido marcado pelos ataques no Oriente Médio. Teve também o começo das prévias partidárias que escolherão os próximos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Já adianto que tá rolando uma baixaria sinistra lá, e eu tô putaço com a sacanagem que fizeram com o Bernie Sanders nas primárias do estado de Iowa. Diante desse cenário de sacanagem com o Bernie, não tinha como a gente deixar esse tema passar, afinal ninguém aguenta mais Donald Trump e queremos um candidato legítimo para combatê-lo. Bom, por isso a gente trouxe o nosso convidado, o comentarista oficial de assuntos internacionais deste podcast.
Eu adoro. Não, nós somos fãs, né? Não tenho o que falar. Ele tá aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual com a gente, o James Onick, professor de Relações Internacionais da Facamp, membro do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC de São Paulo, pesquisador do Grupo de Estudos de Guerras da Escola de Economia, Negócios e Política da Unifesp e comentarista político internacional convidado da Band News TV. James, muito obrigada por vir de novo participar do nosso podcast. Eu que agradeço muito a oportunidade e é sempre muito bom estar aqui no Justificando e estar com vocês. Muito bom, James. Eu tava ansioso demais por esse episódio e eu tô cheio de pergunta pra você. Vamos lá. Então, pra ficar bem organizadinho, a gente vai dividir esse episódio em 3 partes. Começamos com o feio do impeachment do Trump. Legal. Depois a gente vai pra guerra do Irã e seguimos pras polêmicas primárias e o que rolou lá com Bernie Sanders em Iowa. Podcast Justificando no ar. Roda a vinheta. Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição, foi acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso. Ele foi absolvido num Senado de maioria republicana, foram 52 votos a seu favor na primeira acusação e 53 na segunda. A acusação de abuso de poder vinha de um pedido de investigação feito ao presidente da Ucrânia contra a família de Joe Biden, um político rival do Partido Democrata. Os deputados consideraram a ação uma interferência de um governo estrangeiro para favorecer a reeleição do Trump. Além disso, por impedir pessoas ligadas à sua administração de prestarem depoimento e por se recusar a entregar documentos na investigação, o Trump também foi acusado de obstrução. Com o fim do processo, o mundo se volta para observar os próximos passos de um dos maiores representantes do crescimento da extrema-direita mundial, sob o comando da maior potência militar e econômica do mundo. Trump deixou a comunidade internacional estarrecida com os ataques realizados em território iraquiano no começo de 2020. Bom, aproveitando a questão do impeachment, James, você acha que esse ataque em território iraquiano tinha a ver com o processo do impeachment? Era uma forma dele se fortalecer com uma ação externa? Eu acho que sim. O ataque foi feito de uma forma muito premeditada, organizada, houve um trabalho de bastidor muito grande para coincidir justamente numa época em que este líder iraniano estava fora do seu território, num território que havia um conflito consagrado, que é o da região do Iraque, e todo mundo sabia que isso ia gerar uma polêmica. Então tinha 2 funções. A primeira, desviar a atenção do público em relação ao que ia acontecer, não é? Com o impeachment, e segundo, angariar força diante dos nacionalistas americanos que queriam uma ação mais contundente contra esse, que eles chamam de terrorista, que não é, né? Um general iraniano que é um dos responsáveis pela luta diante do Estado Islâmico. Então, realmente era um momento de muita tensão para a Casa Branca. E, assim, voltando para a questão do impeachment, já que tinha um sentido ele fazer isso, esse impeachment, ele tinha alguma chance de ser removido do cargo ou era uma manobra, assim, dos democratas para dar uma desgastada na imagem dele? Eu vou na segunda opção, André, você tem razão. Eu acho que é mais a ideia de desgastar, porque sabendo que o Senado, que é o que vai decidir o processo definitivo e de maioria republicana e muito fiéis ao trumpismo, vamos dizer assim, era muito difícil eles terem certeza de que ia ser aprovado. O problema é que o placar foi apertado. Me parece que essa pequena dissidência de um voto republicano, ela tem mais peso do que a gente pode imaginar. Porque mostra que há uma insatisfação dentro do Partido Republicano e mesmo sendo um voto num Senado do Partido Republicano contra Trump, isso representa a força que Trump tem diante da bancada. Muitos analistas têm falado da possibilidade do Trump achacar esses senadores, ter eles na mão, num jogo político um pouco mais perverso, que vai direto, André, à questão das primárias. Sim. Se você não me apoiar aqui no Senado, durante as primárias eu levanto um outro candidato contra você. E ele sai fortalecido disso? Eu acho que não. Eu acho que não. Hoje ele tentou dar uma bancada lá? Não. Acho que ele sai um pouco chamuscado na minha análise, porque, na verdade, esse jogo que nós estamos conversando aqui fica muito explícito dentro dos condados, dentro das regiões americanas. Se você não me apoiar, eu vou apoiar um outro candidato no teu condado. Então, por favor, me ajude aqui. Então essa troca não é tão comum num momento como esse dentro da política americana. E é justamente aí que eu acho que ele sai um pouco chamuscado.
A possibilidade de reeleição com ele chamuscado, você acha que é uma possibilidade concreta, real, um perigo que a gente tem aí em 2020? Sim. Depois da vitória do Trump, que a gente acompanhou, infelizmente, naqueles momentos tristes daquela madrugada, onde você vai dormir com a Hillary presidente e acorda com o Trump eleito, aquilo foi um dia marcante para todos nós, Sim. mas mostra que a nossa democracia ocidental está passando por uma mudança muito séria e a partir de agora a gente não pode menosprezar nenhum candidato. Faz uma pequena análise sobre isso. Que mudanças são essas? Essas mudanças que estão acontecendo hoje estão muito relacionadas às redes sociais, à possibilidade da informação, às fake news que todos nós já ouvimos falar, mas principalmente à construção daquilo que nós chamamos, André, de narrativas. O que o Trump fez ontem, como você bem lembrou, é uma questão de construir uma narrativa. Até um vídeo ele colocou nas redes sociais dele, Trump 2020, Trump 2024, Trump 2028, fazendo uma ironia de que ele ficaria perpetuado no poder. O que nós podemos dizer é que a construção das narrativas é uma questão nova dentro dos processos eleitorais. Por isso que nós estamos ainda um pouco perdidos, porque nós não sabemos construir uma narrativa que seja tão forte a ponto de contrapor essas narrativas falsas, essas narrativas mentirosas, hiperbólicas, homofóbicas e tudo isso que já está intrínseco na população. E que naturalizam as coisas, né? O que estão naturalizando essas coisas. Então é terrível a gente acompanhar isso. Mas eu acredito que existe uma esperança muito grande também, porque ao mesmo tempo, muita gente tem despertado para essa questão do discurso do ódio. E isso aí pode gerar um reverso da medalha de uma forma bastante imediata, penso eu. E em relação ao mandato do Trump, ele tinha muita promessa de alavancar a economia, ele era um cara que ia trazer empregos de volta para os Estados Unidos e trazer empresas de volta para o país. E ele cumpriu essas promessas para agradar o eleitorado dele? Assim, ele pode chegar agora na campanha e dizer que ele entregou o que ele prometeu? Não, efetivamente, fazendo uma análise crítica, não. O problema é que nos números eles são muito maquiados, às vezes, em função da situação que o mundo do trabalho vive hoje, uma boa. O mundo do trabalho está passando por uma transformação tão grande, gente, mas tão grande, que ele se transformou numa ferramenta de uso dessas narrativas. Eu estou gerando emprego, 250 mil carteiras assinadas agora em janeiro nos Estados Unidos, um número absurdo. Porém, é um emprego precarizado, é segundo emprego, é uma série de fatores que todos nós estamos acompanhando, mas que lá na ponta da sociedade aparece como geração de emprego. Então, nós estamos diante de um fenômeno que ele entrega números, mas não altera a questão social. Isso é muito duro. Mas a sociedade americana, por viver um momento de transição, ela pode sim levantar um senso crítico, tanto é que as pesquisas têm mostrado que existem candidatos que podem bater Trump. Isso é a esperança, porque as pessoas também estão desiludidas. Perceberam que o processo de precarização, vocês já devem ter ouvido, e os nossos ouvintes também, e está se popularizando um termo chamado precariado. Né? O precariado, que é o proletariado numa situação muito precária, né, de marginalização da sociedade. Isso está acontecendo nos Estados Unidos de uma forma impressionante, né? Impressionante. E eu acho legal, então, já tocando nesse tema, lembrando que a gente falou do programa do Crivelli Convida, é assim, um prato cheio para acompanhar esse tipo de discussão sobre o mundo do trabalho, Exato. Como que o mundo vai ficar. Então, mais uma dica aí, Crivelli Convida, não esquece lá, novo programa do Justificando. Eu acho que a gente pode cair agora direto pro Irã, né? Então, James, fazendo uma pequena retomada, né? A gente viu a gente viu, quer dizer, eu acho que a maior parte dos ouvintes lembram da guerra do Iraque, lembram do que foi todo aquele período. E aí Estados Unidos sai da guerra do Iraque, eu acho que com uma imagem muito prejudicada mundialmente, muito desgastada, porque foi uma intervenção militar sem apoio das Nações Unidas, assim, bem... assim, imperialista, acho que no modo mais clássico da palavra. Concordo. E aí, de repente, anos depois, quando a gente pensa que o assunto Iraque estava meio encerrado, a gente vê os caras entrando com tudo e bombardeando alvos
alvos ali dentro do país. O que explica esse do nada voltar ao Iraque? O Iraque virou um ponto de discórdia muito grande dentro do Oriente Médio. Porque assim que eles ocupam o Iraque, a promessa era a mesma dos anos 80, quando eles ganharam a guerra do Afeganistão, que eles iriam resolver o problema do país. E, na verdade, o que aconteceu, o Talibã assumiu o poder e houve aquele processo de deterioração do Afeganistão que ainda hoje deixa sequelas gravíssimas. Se me permite, antes de chegar exatamente no Iraque, é o que aconteceu com a Líbia, né? A Líbia organizaram uma ação conjunta internacional da OTAN para pacificar o país, e hoje a Líbia tem presidente do aeroporto, presidente da cidade, presidente do campo, presidente dos tuaregues, tem tudo. O poder completamente fragmentado. Você tem que pedir autorização e isso vai destruindo a vida institucional. No Iraque foi mais ou menos isso. O Iraque, assim que eles derrubaram o governo de Saddam Hussein, assim que eles executaram Saddam Hussein, para o mundo inteiro ver, não é? Aquela coisa chocante que a gente viu, eles perceberam que eles tinham que reconstruir. E por onde eles resolveram reconstruir? Justamente pela reorganização das forças militares iraquianas. Então eles deram treinamentos, prepararam as polícias militares, as polícias civis dentro da estrutura do Estado organizacional iraquiano. E aí o que eles fizeram? Eles praticamente ficaram isolados. Nesse momento, é uma mudança que está acontecendo, porque automaticamente a população do Iraque, que é de maioria xiita, a população do Iraque começa a ter uma interface com os líderes iranianos. Que é um país xiita. Que é um país xiita. De maioria xiita. E aí começa, então, esse namoro, essa aproximação entre as lideranças xiitas iraquianas e as lideranças xiitas iranianas. A luta dos movimentos, o islamismo político, como nós conhecemos, ele começa a ficar muito forte naquela região. Porém, você tem um elemento novo, porque os sauditas, para evitar que os xiitas pudessem ampliar o seu poder naquela região, os sauditas, junto com outros serviços secretos do mundo, criam o Estado Islâmico. Financiam, dão banca armas. o Estado Islâmico. E na hora que eles bancam o Estado Islâmico de linha sunita, é uma disputa por poder dentro do Oriente Médio. Quem tem que combater são os xiitas, porque o Estado Islâmico também se porta como um grupo radical, anti-ocidental, muito anti-ocidental, e, portanto, os americanos têm que fazer vistas grossas para a entrada da força xiita na região iraquiana. E permitiram que as forças iraquianas de assalto, que a gente chama de assalto no sentido de forças rápidas, de movimentação militar, cruzassem todo o Oriente, até encontrar tropas de elite iranianas dentro da Síria, combatendo o Estado Islâmico. E quem era um dos líderes dessas tropas iranianas na Síria? Soleimani, né? O que foi assassinado pelos Estados Unidos, porque ele foi lá e combateu o Estado Islâmico para tentar salvar o mínimo que tinha naquela região. Com quem? Com os curdos, que também tiveram que ser apoiados para poder manter essa luta. Então os Estados Unidos ficam numa encruzilhada. E me parece, aqui fechando o raciocínio, que naquele momento em que os Estados Unidos percebeu que o Estado Islâmico já estava dissuadido, vamos dizer, apagado dentro do contexto do Oriente Médio, agora era hora de voltar a atacar os xiitas. Era hora de pressionar o Irã de novo, porque o Irã, com a sua força, e o Irã, com um programa de mísseis que estava desenvolvendo, poderia se transformar vamos dizer assim, num adversário muito mais difícil do que o Estado Islâmico. A primeira punição foi essa. Mas por que assim, o Irã e os Estados Unidos não estavam, de certa forma, chegando a um acordo depois de anos de negociação em relação a toda essa treta? Eles não estavam chegando a um acordo, porque agora que a coisa parecia que estava caminhando e engatando, e ir lá e matar um cara que é um herói nacional para o Irã? Eu acredito que a coisa funciona mais ou menos assim. Me permitam. Às vésperas a primeira crise com o Irã das armas nucleares explodir, o presidente Lula, junto com o governo da Turquia, ofereceram um pacote de soluções que seria assim: nós vamos guardar o urânio e vamos entregar urânio só para movimentação de energia. Nunca vamos entregar urânio numa quantidade para produzir armas. Fechou? Fechou. Todo mundo aceitou. Nossa, eu lembro que criticavam tanto naquela época já, né? O que aconteceu? A administração Obama, o Departamento de Estado foi na cabeça do Obama e falou, não dá assim não. Obama pula na frente, agradece a ajuda, mas ele começa a negociar diretamente com os iranianos, da onde surgiu essa primeira fase do acordo. Quando entra o governo Trump tem como meta, gente, apagar
tudo que os outros governos fizeram e reconstruir a narrativa, André, com a sua ótica. Talvez eles façam a mesma coisa no futuro, mas eles, nos padrões deles. Então eles vão querer apagar a história para construir uma nova narrativa e assim eles fazerem com que o Irã coma na mão deles como eles querem fazer. Assim, se a gente puder resumir pro ouvinte entender bem essa questão do porquê os Estados Unidos matou Soleimani e porquê esse início dessa guerra dessa forma, quais são os pontos centrais para as pessoas terem na cabeça? Primeiro, o Irã estava isolado economicamente e, portanto, o Irã está buscando expandir seus domínios na região do Oriente Médio para encontrar mais parceiros. Segundo, o Irã precisa escoar o seu petróleo que vem sendo boicotado pelos Estados Unidos. E isso só pode acontecer se ele for forte, exigir que o mundo o acolha na comunidade internacional das nações. E terceiro lugar, os Estados Unidos sabem que o grande concorrente pelo poder dentro do Oriente Médio com o Irã é a Arábia Saudita. E, portanto, os Estados Unidos está preventivamente ajudando o seu grande aliado no Oriente Médio, a Arábia Saudita, e, se me permitem também, por tabela, Israel, já que se os mísseis iranianos forem fortes, podem atingir Israel, e assim ele limar o problema Irã da visão dos aliados do Oriente Médio. Essa é a tarefa dos Estados Unidos na região. E existe a possibilidade de guerra? Eu acredito que não, porque uma guerra formal, no momento onde a economia mundial está cambaleante, às vésperas de uma eleição nos Estados Unidos, isso não seria suportável para qualquer candidato. O Irã disse que iria reagir sobre isso, mas não seria de imediato. Sim. Então tem uma guerra velada aí, ou não? Exatamente, é uma guerra velada, é um momento onde há medição de forças, e essa medição de forças está intimamente ligada à eleição americana, e o Irã está dando um tempo para ver quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Essa que é a grande verdade. Estão dando uma segurada. E existe também um outro lado, que eles estão numa situação de... estão na lona, né? Está muito difícil a situação no Irã, a economia está indo muito mal, existem problemas estruturais na sociedade iraniana que nós não podemos esconder, mas os iranianos estão num compasso de espera para saber quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E é um risco para a comunidade americana ser atacada em território americano? Qual que seria a forma? Seria de uma forma legítima, via militares, via terrorismo? Ou como que você imagina que isso seria atacado? Ou seria mesmo dentro das bases do Iraque? Eu acho que o primeiro palco de guerra vai ser exatamente o Oriente Médio, a região do Golfo Pérsico. Caso aconteça, André, vai ser a região do Golfo Pérsico. E na questão do território eu também tenho muitos temores, mas vai ser lobo solitário. Vão ser ataques suicidas, infelizmente. A gente sabe muito bem qual é o modus operandi desses grupos. E pode acontecer, isso sim. Eles sempre estão alerta. Beleza, fechando então, a gente terminando aqui de falar de guerra no Irã, se a gente pode entender isso como uma guerra, como a gente acabou de conversar. É uma guerra nova, né? A gente chama de guerra híbrida, né? Guerra híbrida. Informação, ação... eliminação. A gente já falou que isso vale um programa inteiro, Vale um programa inteiro. Vale mesmo. Vamos para as primárias democratas? Partiu. Vamos lá. A escolha dos candidatos presidenciais dos Estados Unidos que vão aparecer na cédula de votação em novembro é um processo complexo. Os comitês nacionais dos partidos democrata e republicano decidem que tipo de processo utilizarão para escolher o seu indicado em cada estado, os caucus ou as primárias. Os votos se traduzem em delegados de cada estado. O objetivo dos pré-candidatos é acumular o maior número de delegados para garantir a nomeação final na convenção nacional. A gente dando essa abertura assim, eu queria já, para iniciar, James. Vamos lá. que é o melhor candidato de esquerda para combater o Trump? Eu ainda estou com o Bernie Sanders. Tá com o Bernie Sanders. Ainda estou com ele, acredito que é a força mais importante que a gente pode ter. O processo não é fácil, porque a eleição vai ser acirrada dentro do próprio Partido Democrata, mas eu estou com o Bernie Sanders porque ele tem uma proposta construída em cima de... Quem é Bernie Sanders? Bernie Sanders é um estudante de direito, de filosofia, que durante anos esteve à frente de ligas socialistas na faculdade.
participou de movimentos civis nos Estados Unidos de forma atuante. Ele mesmo se define, que eu acho uma coisa tão bonita, particularmente, como um judeu secular, né? Um cara que tem um pensamento muito à frente do seu tempo, um cara comprometido com as mudanças energéticas que o mundo tanto precisa, e principalmente ele tem um compromisso com a classe trabalhadora americana, né? Não podemos esquecer jamais que Bernie Sanders ele derrotou várias vezes candidatos favoritos só com as suas propostas. Mesmo ele foi independente, participou do Partido da União e Liberdade, participou de grupos estudantis fortes e conseguiu vencer candidatos fortes. Até pouco tempo atrás, André, ele era independente. E ele humildemente se filia ao Partido Democrata, participa das primárias, levanta a juventude americana para um mundo mais fraterno, né? E humildemente apoia Hillary com todas as críticas. Como senador, como que ele é? Sempre muito atuante, sempre marcando posição, né, nos principais assuntos, nas guerras do Oriente Médio. Fincou pé para ser contra qualquer tipo de intervenção militar que atacasse as soberanias dos Estados Nacionais do Oriente Médio. Fez discursos brilhantes, e é esse Bernie Sanders que está chegando com uma baita experiência e uma capacidade de mudança muito séria. E um apoio muito forte entre os millennials, né? Entre Sem as pessoas dúvida. Assim, que são jovens, Sem que eu acho que dúvida. estão com muita pouca perspectiva lá nos Estados Sem Unidos, dúvida. que querem se formar, mas se endividam, porque lá o sistema de ensino superior é bizarramente privatizado e não existe universidade pública. Então é uma juventude que quer sonhar, eu acho que bota muita fé nele, né? O crédito estudantil está em trilhões, gente. Está na casa dos trilhões. E o Bernie tem uma proposta clara quanto a isso. O Estado americano tem que assumir essa dívida para o país voltar a andar. Não pode onerar as costas de jovens recém-formados Que vão ficar pagando eternamente. que vão né? pagar eternamente por aquilo que não vão ter, que é o emprego em função da faculdade. Eu tô torcendo pelo Bernie e eu queria que você, ouvinte, entendesse bem como será esse ano aí de primárias e depois nas eleições, por isso esse programa de hoje. E já pra gente começar a entender essa explicação, James, você pode explicar pra gente o que é um caucus e o que é uma primária? Sim, existem duas modalidades de eleição nos Estados Unidos, e aí a gente tem que separar as coisas direitinho. E por favor, me interrompam quando vocês quiserem, Perfeito, tá? a gente vai deixar. precisar. Por favor, se eu estiver aqui explicando e vocês quiserem interromper, fiquem à vontade. Eu acho que esse papo é muito importante. Me permita começar por um outro fato. Manda ver. Muita gente compara as nossas democracias e elas não são tão iguais, não. É bem diferente. É bem né? diferente o modelo, né? Por exemplo, sabe onde surgiu essa ideia de primária, de caucus? Como o país era gigante, então eles faziam eleições para eleger delegados. E os delegados viajavam para Washington para eleger o presidente. Não acredito. É Que por causa história disso que são uma eleição, entre aspas, indireta, né? Porque o país era grande. Todo mundo já ouviu falar da terça gorda que eles fazem, né? A terça onde tem várias primárias. A Super Tuesday. A Super Tuesday, né? O que eles fazem nesse dia? Por que é de terça? Porque a maioria da população é de origem pentecostal, metodista, etc. Então guardam sábado, vão na igreja no domingo. Segundo, eles tinham tempo de viajar até a cidade mais próxima para votar na terça. Por isso que é na terça. Que legal. Então existem coisas que são tradições americanas e que eles não querem mudar, porque existe um contingente populacional americano que isso passa de pai para filho. Voltando à pergunta, André, se me permite. Eles começam então a fazer as primárias dentro dos partidos. Cálculos e primárias são eleições dentro dos partidos. Para escolher quem vai ser o candidato. Quem vai ser o candidato, Então, os exatamente. democratas têm os tipo, republicanos tem outro têm tipo. outro. Exatamente. São conferências distintas. Isso. ali. Alguns pontos são em comum. Por exemplo, nas primárias é quando você tem a possibilidade de participar de um pleito, uma votação, e escolher um delegado. Existem dois tipos de delegado. O delegado pledge, que é comprometido diretamente, né? Totalmente comprometido com o candidato. Então eu vou votar no André, porque o André é comprometido com o Bernie. Ou eu posso votar na boa, que ela é comprometida com o Partido Democrata, mas ela não assumiu nenhuma candidatura. Vem com nós, vem com nós. Então esse é o tipo de candidato que pode ter. Pode ter um candidato já
amarrado com um candidato à presidência e uma candidata que não esteja amarrada diretamente. Isso acontece nas primárias. Isso não impede, André, que você mude seu voto lá na convenção, lá na frente. Tá? Mas aí ele vai ser cobrado, né? Exatamente, o sistema americano é esse. E esse é o tipo de primária. Existem 2 tipos de primária também, que é a primária aberta para todo eleitor, mesmo não sendo filiado ao partido, e existe a primária fechada. A primária fechada é só para quem é filiado, ligado, participante, contribuinte do partido. Existem momentos que eles usam aberta, existem momentos que eles usam fechada. E os estados... de estado. Varia de estado. Isso aí. Isso, é muito bom vocês terem falado isso. Eu tinha até feito a colinha para falar isso para vocês. Olha, é por isso que eles se chamam Estados Unidos. Porque são vários estados unidos por algum fio. Mas, particularmente, eles têm legislações separadas muito, muito específicas. Então, tem alguns estados que são mais fechados, a primária é mais fechada, tem outros que as primárias são mais abertas. As primárias abertas têm o risco de você permitir que eleitores americanos que não são simpáticos à sua plataforma participem e votem no candidato mais fraco. Entendi. Então, é muito peculiar isso, né? A democracia é mais forte naqueles que são mais abertos. Exatamente. Mas, como o voto é facultativo, né? Só participa mesmo quem quer. Né? Esse risco de sabotagem é meio raro acontecer, né? Muito difícil você mobilizar a gente para fazer isso, mesmo que são milhões de eleitores, né? E o caucus é uma coisa diferente. O caucus seria um conselho de bairro, algo parecido com um bloco da região. Então as pessoas escolhem os delegados numa tacada só. Nós queremos que os nossos delegados sejam pró-Bernie. Então, nós vamos organizar para que isso aconteça dessa forma. O que aconteceu em Iowa nesses últimos dias foi uma virada de última hora em função de discursos diferentes que dentro do partido pegaram forte, né? O Bernie está mais idoso, precisamos dar um cara jovem, alguém que represente a pluralidade e a identidade nova dos Estados Unidos, e tudo isso pesou nessa hora. Então, o caucus seria um voto de bloco. Não é contado eleitor por eleitor, é contado a vontade geral, né? A vontade geral. Então, em Iowa aconteceu essa transformação e mudou um pouco o destino da eleição por enquanto. Agora, por enquanto. Explica por que Iowa é tão importante na análise dos Estados Unidos. Iowa é uma amostragem fiel do eleitor americano. Nossa, do eleitor vai ser uma médio. loucura, então. Vai ser uma loucura. Do eleitor médio, perfeito. Vai ser uma loucura, porque a disputa vai ser voto a voto. Nossa, a gente não tem coração pra isso. Vai ser A voto gente a já voto. viu isso. E já aproveitando, já pra gente fazer um fechamento dessa explicação, então explica um pouco o que é a Super Tuesday, a Super Terça deles. A Super Terça é o dia onde a maioria dos estados realiza as últimas fases das primárias. Porque existem outras fases, gente, e são tantas, André, tantas, mas as últimas fases são a escolha dentro dos partidos, dos delegados que já têm cargos governamentais. Uma parcela dos delegados da Super Terça vem de funcionários que já estão ligados ao governo. Então é o fim do gargalo, né? É a última parte. Um momento super importante. Super importante, porque vai definir as diferenças, né? Então, Iowa é só o começo. Iowa é o primeiro passo, pequeno passo, mas tão representativo. E o último passo, e aí é uma coisa interessante a gente comentar com os nossos ouvintes, que eles têm também, no final das contagens, acreditem se quiser, existe ainda a possibilidade de mais um pouco de convenção para definir se há um desequilíbrio muito grande entre gêneros. Olha que democracia dos Estados Unidos. Muito louco. Quer dizer, chegou no final, contaram, tem muito mais homens do que mulheres. Opa, então nós vamos fazer mais uma rodada, eleger mais delegados para ficar equilibrado. Isso é um avanço, né? Muito, é um grande avanço. Por isso que a gente tem eu pelo menos, apesar de ter um senso crítico em relação aos Estados Unidos, a gente olhar para os Estados Unidos também, não para copiar nada disso, não tem essa síndrome aqui, mas para entender que a lógica da construção democrática deles é uma lógica muito individual enquanto eleitor. E aí eles têm que respeitar até o máximo que eles podem, é isso. Se no final das contas, por isso que as convenções têm dia para começar e não para acabar.
Porque aí o que acontece? Aí eles determinam, bom, agora depois de eleger tantos delegados, tal, agora nós vamos continuar mais algumas horas, gente. Porque nós vamos apresentar um equilíbrio entre os gêneros. E para você se tornar um delegado, como é que uma pessoa se torna um delegado? Tem que ter um ativismo local, é a primeira questão. Oferecer seu nome àquele grupo, se inscrever para concorrer, não é? E a partir daí você praticamente entra na vida política dos Estados Unidos. Então é uma coisa séria ser um delegado. Porque você ser um delegado e depois pular fora, não feio. pega nada bem. Entendi. Você tem que ser um cara engajado na sua comunidade. Sim, e deixar jogar limpo dizendo que eu começo hoje para chegar à presidência do país. Tem vários desses lá. Beleza, agora a gente vai falar do que aconteceu de fato. Vamos entrar na história do Bernie Sanders. Após longo atraso na apuração dos votos, o Partido Democrata de Iowa anunciou o ganhador das primárias do estado, que teve sua votação no dia 2 de fevereiro, mas concluiu a votação somente no dia 6. Pete Buttigieg terminou na liderança, com 26,2% dos votos. Olha só isso, 26,2% dos votos. E Bernie Sanders, que era o favorito, ficou logo atrás com 26,1% dos votos. A inesperada liderança do ex-prefeito de South Bend tinha sido divulgada na primeira parcial dos resultados, ainda na terça-feira. Mas foi só nos últimos 3% computados que o Buttigieg ultrapassou o Bernie no número de votos populares. Buttigieg sequer figurava entre os favoritos nas pesquisas de opinião nacionais. Segundo o portal Real Clear Policy, a expectativa é que ele estivesse em quinto lugar na disputa democrata. Em Iowa, porém, algumas pequenas consultas locais o colocavam como na liderança. A Elizabeth Warren terminou na terceira colocação com 18% dos votos. O ex-vice-presidente Joe Biden, que é aquele que a gente citou no começo, que o Trump queria que investigasse, ele ficou em quarto com 15,8% e Amy Klobuchar fechou o top 5 com 12,3%. Então vamos lá, James. O que aconteceu nessa votação em Iowa? Olha, pelo que consta, a gente pode dizer o seguinte: a movimentação dos delegados pró-Bernie Sanders foi menor que a dos outros. Então, me parece que houve aqui a gente vai ganhar tranquilo. Enquanto os outros delegados se movimentaram muito nas últimas horas, usando também do discurso identitário, né? Afinal de contas, o Pete Buttigieg ele é um ativista gay, né? E esse discurso emplacou na última hora. Não é? E principalmente a mobilização dos jovens eleitores do Partido Democrata. E isso mudou um pouco a configuração das eleições ali. Mas não é também a primeira vez que acontece isso com Bernie Sanders, né? Não, é a primeira vez. Em 2016 teve a Hillary Clinton, que veja que ela fez 49,84% e o Bernie 49,59%. Ele não tá cansado disso, de perder em Iowa? Aí eu acho que você tem toda a razão em colocar essa frase, né? Eu acho que existe aí um preconceito muito importante, a gente tem que abrir isso para o nosso ouvinte, porque no final das contas o Bernie é um socialista. E na última hora o candidato é socialista e o temor do socialismo na classe média americana... Nos Estados Unidos é um terror isso. Ainda pega, e aí na última hora, Bernie é bom, mas eu tenho medo, Bernie é bom, mas eu tenho medo, e essa história... Síndrome de Regina Duarte. Isso. É isso. E na última hora apareceu... essa síndrome, muito bem lembrada. Mas ele tem chance, apesar de ter perdido em Iowa? Sim. Acho que não definiu ainda. Não definiu, acho que mais do que na última eleição, porque o Biden, ele representa um lado do Partido Democrata obamista, muito ligado à estrutura do Departamento de Estado, aos schoolers que apoiaram Obama, que infelizmente não conseguiram transferir votos nem para Hillary. Então, a juventude do Partido Democrata está mobilizada em torno do nome desses candidatos, mas especificamente do Bernie e do Pete Buttigieg, e eles vão começar a fazer isso de uma forma mais direta agora. Agora o embate vai ser mais direto entre os dois. E o Pete Buttigieg, ele é um veterano de guerra, né? Do Afeganistão, com a carreira política aí restrita ao município do estado de Indiana. Que mais? Quem que é esse cara?
Ele é filho de professores universitários, né? Participou de várias campanhas dentro dos Estados Unidos pelos direitos civis, de direitos humanos, defendeu várias demandas sociais da região, né? E foi crescendo em popularidade, né? E ele surge mais ou menos, uma comparação bastante direta para o nosso ouvinte, na mesma esteira que Barack Obama. Ele só não vai se candidatar a senador, como fez Barack Obama. Ele se candidata diretamente à presidência. Mas Barack Obama vem da onde? Dos movimentos de moradia, dos movimentos civis dentro de Chicago, da região dos Grandes Lagos. Um camarada que sabia mobilizar as massas com um pensamento muito mais aberto. E esses dois candidatos, na minha opinião, representam isso. O Pete Buttigieg é um cara legal? É pra ficar deprimido se o Bernie Sanders sair ou não? Não. Mas acho que ele que tem... Não é ele que tem mais chance de ganhar se não for o Bernie, ele tá na lista. Agora tá. Agora deu uma despontada. Ele tava em quinto, agora o cara apareceu aí. Eu achava que nacionalmente a Elizabeth Warren era mais destacada. A Elizabeth Warren é uma senadora, né? Ela tem um peso muito importante nas questões econômicas. Ela está reproduzindo algumas ideias importantes que são do Partido Democrata, da ala mais progressista, que seria uma redistribuição dos impostos, uma revisão das taxas de impostos. Isso tudo tem pesado a favor dela, né? Mas o eleitor médio dela é um eleitor muito parecido com o do Obama, né? Entendi. É um eleitor muito parecido com o do Obama. Agora, o que é interessante é ver nesse começo de ano a campanha do Bernie Sanders. Ela anunciou que a campanha cresceu em 25 milhões de dólares. Sim. Conseguindo assim, essa grana com 650 mil pessoas, sendo que 1/3 eram novos doadores. Sim. Então, é a melhor campanha de 2020 até agora. Sim, financiamento coletivo. Financiamento coletivo. Sim. Esse ano é capaz ele dar uma despontada, né? Eu acho que sim. Porque é chegado o momento, né? É chegado o momento. Nós estamos agora confrontando algo muito mais sério. A possibilidade de reeleição. Eu gostei muito da abertura do programa hoje de vocês, porque você colocou os pingos nos is. Nós estamos diante de uma ameaça mundial, porque o país que tem a maior força militar do mundo é comandado pela extrema-direita. Ou seja, ele tem um poder de irradiar esse pensamento de extrema-direita de uma forma mundial mesmo, não tem o que falar. É muito direto. É perigoso. Perigoso. Então, neste sentido, eu acredito que o americano está despertando para um senso mais crítico, né? Existe nas duas costas, né? No centro dos Estados Unidos eu não acho que não é tanto assim, mas tanto na costa leste quanto na costa oeste, uma visão crítica em relação ao Trump. Aliás, acho que o mapa da eleição norte-americana mostrou isso, né? Hillary despontando nas pontas, né? Nas costas, e o tal do Donald Trump pegando o miolo dos Estados Unidos e mordendo alguns estados que surpresa, né? Então é muito importante a gente lembrar que essa crítica dos polos, das metrópoles, ela está ganhando espaço entre os americanos. Veja só. Uma nova guerra, que guerra? Vocês estão loucos. Ele está entregando qual tipo de emprego? Que nós falávamos, uma boneca precarizado. A renda americana média cai. E uma coisa que eu sempre falo, André, nós não podemos esquecer de um detalhe, gente. A pobreza cresce vertiginosamente nos Estados Unidos. Nossa, eu acho que as pessoas não têm noção disso. As pessoas têm uma visão de país de primeiro mundo como se os Estados Unidos não tivesse mendigo, tivesse gente sem casa. Cresce muito, gente na rua. É impressionante. É muito grave. Nossa, o centro de Los Angeles, gente, procurem fotos. É muito sem teto. É muita gente pobre. A preocupação recente contaminando o Canadá, que também já está sentindo os primeiros reflexos disso. Houve uma queda na renda no Canadá. Então, imaginem vocês o problemão que está surgindo por causa de uma administração voltada a impor uma ideia, justamente porque ele criou na cabeça dele de que existe uma ameaça. A gente conhece esse discurso. Não, isso aí não precisa falar. Né? Não, e além dos pobres dos Estados Unidos, tem a massa de pobres que saiu e tenta entrar nos Estados Unidos. Exato. E que ele está engaujando. Enjaulando. Olha lá, não sei nem falar a palavra. Mas, enfim, é isso, né? É uma forma de, sei lá, eu não sei, eu acho que é muito grave. Agora, eu queria saber, James, sem precedentes. Qual que é o impacto
de ter um candidato declaradamente socialista no mundo em que a extrema-direita está crescendo vertiginosamente. Como que a Europa, por exemplo, vê a possibilidade de um Bernie Sanders entrar à presidência? É preferível ao Donald Trump? Assim, eu vejo a Europa hoje vê com muitas reservas o governo Donald Trump. Até o Boris Johnson, né? Boris Johnson. Que agora ele chegou ao poder, ele... No Reino Unido. Eu não sei, eu acredito que esse tal do Brexit ainda vai dar problema, né? Não está botando fé. Não, eu acho que os ingleses vão sentir na pele essas dificuldades, porque também é um país que passou por um processo de crise econômica muito grande, também precarizou emprego, também está passando por isso. A Europa continental, por assim dizer, ela, na verdade, vai manter uma certa independência. Porque lembremos nós que nos primeiros dias do governo Trump, ele pediu uma revisão da OTAN. Que só os Estados Unidos colaboram, os europeus não fazem nada. Ninguém está pagando. Ninguém está pagando, fora outras impropérios que ele dirigiu aos líderes europeus de forma bastante vulgar, vamos dizer assim. Então, eu não acredito que a Europa aposte as fichas, mesmo que por baixo do pano, André, numa eleição de Trump. Ela queria muito que houvesse uma troca de poder. Até um outro republicano, mas é que no caso do Partido Republicano não tem jeito. É tradição quem é presidente ser alçado à condição de candidato na próxima eleição. E deixa eu te fazer uma última pergunta. Imagina. Quando a gente teve aquela surpresa de 2016, que a gente achava que ia ser Hillary e foi Trump, o que aconteceu? Foram delegados que viraram a casaco? O que aconteceu? Na verdade, existe um número cabalístico dentro da eleição americana. Os 11 estados mais populosos. É tipo Minas Gerais. Isso. Se você ganhar nesses 11 estados mais populosos ou em 10, muito difícil você perder a eleição. Então, o que aconteceu é que houve equilíbrio em alguns estados que era Hillary. E devia ser Hillary completo. E ele quebrou essa hegemonia do Partido Democrata, enfiando alguns delegados pró-republicanos. E foi aí que houve a descompensação. Os candidatos democratas ganham em número de voto popular, mas perdem em número de delegados. Essa que é a dinâmica da sociedade americana. Isso é complicado. Isso é muito complicado. E o Bernie nessa, como é que ele está na análise de conjuntural ali nos Estados Unidos? O que eu pude apurar, André, nessa semana, dando uma olhada, sabendo do nosso papo, né, que a gente ia ter, eu percebi que ele está hoje, comparando com a Hillary, na mesma data da época da eleição, ele está mais forte. Que bom. Ele está mais forte. Isso é um dado favorável a ele. Ou seja, se nós pegarmos a intenção de voto da Hillary nesta data, há 4 anos atrás, o Bernie Sanders está mais forte do que a Hillary naquela época. Ai, então gente. isso é um alento. É um respiro. E ele ter perdido agora em Iowa fortalece a militância? Acorda a militância ou não? Sem dúvida. Sem dúvida. Gente, acorda, pelo amor de Deus. Sem Vou fazer dúvida. justificando em inglês agora. Sem dúvida. A militância vai ficar em pé agora para poder se movimentar. Isso é importante. Eu até acho que podem existir composições entre Pete e Bernie Sanders. Né? Que legal. Sim. Tomara, seria bom ter uma representação ainda também, né? E reflexões pra gente aqui também, né? Muito. Porque a gente tem um longo caminho aí também pra também não reeleger o nosso próprio Trump tropical. Nossa, precisamos. E pra fechar, James, então quais são as próximas etapas até novembro aí? Uma passada rápida, o que a gente tem que ficar ligado aí nas eleições americanas? Todas as primárias, né? Acompanhar todas as primárias, elas são importantes. Os debates democráticos são mais empolgados que os debates republicanos, né? Porque realmente os assuntos são muito mais profundos, né? O debate é muito mais profundo. Me parece que estávamos conversando hoje à tarde, vai ter debate hoje mesmo, né? Tem um debate hoje. Hoje entre os candidatos democratas e acompanhar de perto, não é? O número de delegados que cada candidato está elegendo, né? É aí que, às vésperas de setembro, outubro, começa a funilar e aqueles detalhezinhos que eu estava falando para vocês, questão de gênero, delegados que já vêm do serviço público, lideranças dos partidos que podem ser eleitas como delegados, aí vai engrossando, dá uns 30%, 35% de incógnita.
A incógnita às vésperas da eleição americana não vem dessas eleições primárias. Elas vêm do funil, que são os líderes partidários, os candidatos ligados ao governo, prefeitos, governadores, que também podem indicar, às vezes, delegados. E ficar ligado na Super Tuesday também, né? Sim, isso é que são importante. quantos estados? São 11 estados? Eu acho que são 14 ou 15 estados, se eu uma não me porrada engano. de estados aí já define muita coisa. Define muita coisa. E uma curiosidade, para fechar, a Super Terça, como o André lembrou, ela é escolhida antes de vir o inverno mais forte. Por quê? Porque isso parece Game of Thrones. The Winter is coming. Exatamente. Porque tradicionalmente era a última época para fazer a colheita. Então se faz a colheita, se escolhe o candidato e se fecha na casa porque o inverno está chegando. É em novembro, Winter né? is coming, total. Em novembro, né? Maravilha, James. Eu tô muito agradecido. Eu também. Eu vou ficar reouvindo o programa. Imagina, olha, porque eu quero é sempre uma delícia. Absorver tudo. James, obrigada pela aula de eu eleições. E aí você que acompanhou a gente, muito obrigado. Você já sabe que a gente tá aí toda semana. Obrigado você, ouvinte da Rádio Brasil Atual, que nos escuta todas as segundas-feiras às 9 da manhã. Se estiver aqui em São Paulo, região. A gente tá de mudança, em breve a gente volta com vídeos também. Eu acho que vai ser uma revolução na nossa forma aí de apresentar o nosso podcast. E obrigado, James, novamente. Eu que agradeço, André. Obrigado, uma boa. Valeu, querido. E aproveita para seguir a gente nas redes sociais, um pouquinho dos vídeos e desses conteúdos que a gente tá preparando para vocês. A gente já tá soltando pelo Instagram, que é @_justificando. Segue também o Crivelli Convida, que é um conteúdo novo aí pra você. E é isso, semana que vem tamo junto. Com um pouquinho de pitada no Big Brother, nas eleições americanas. Vamos acompanhar, né? Vamos ver o que dá. Fala vocês, manda aí pra gente, seja no Twitter, no YouTube ou no Instagram. O que vocês estão achando desse Big Brother aí? Vamos bater um papo. É isso aí, gente. Então a gente se vê até semana que vem. Um grande beijo. Abraço.